Muito bem, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esta transmissão promovida pela Casa de Portugal de São Carlos. São 15h30 no Brasil, 19h30 em Portugal continental. Hoje é dia 7 de setembro de 2022, feriado nacional no Brasil, por ocasião do Dia da Independência, comemorando-se na data de hoje o bicentenário da independência do Brasil, comemorações essas que estão ocorrendo um pouco pelo imenso território nacional e pelas comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo. Como era esperado, a Casa de Portugal de São Carlos não podia ficar alheia a esta efeméride, daí ter promovido esta transmissão com um cunho eminentemente histórico e cultural, onde a proposta foi fazer uma retrospectiva sobre os antecedentes históricos e principais ocorrências relacionadas com a independência do Brasil, saber como foi o reconhecimento oficial dessa independência por parte de Portugal e, claro, o papel de Dom Pedro, e com um destaque muito especial para a reação que a Câmara dos Deputados portugueses teve ao detestar a independência, tendo culpado, inclusive, o Dom Pedro pelos acontecimentos. Peço a todos quantos estão nesta sala de conferência que fechem os seus microfones, podendo, caso desejarem, manter as câmaras ligadas. Durante esta transmissão, ou no final da mesma, quem desejar colocar questões poderá fazê-lo, bastante para isso identificar-se e escrever a palavra questão no chat, que está aí do vosso lado direito, para poder usar da palavra ao vivo, ou então, em alternativa, escrever a pergunta no chat, que eu próprio, com certeza, irei ler. O nosso convidado especial de hoje é um dos mais eminentes, renomados académicos portugueses. Ele nasceu em Santa Maria da Feira, Portugal, em 1940, é casado e reside na cidade do Porto. É historiador e publicou mais de 200 títulos sobre temas históricos, dos quais 15 deles são livros. Foi vice-reitor da Universidade do Porto e presidente da Faculdade de Letras. Ele é sócio de mérito da Academia Portuguesa de História, sócio efetivo da Academia da Marinha e é membro correspondente do Instituto Histórico-Geográfico de São Paulo e do Instituto Histórico-Geográfico de Minas Gerais. É membro da mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Porto e membro da mesa administrativa da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, também na cidade do Porto. Foi agraciado com a Medalha de Mérito Grau Ouro pela Câmara Municipal do Porto. Senhoras e senhores, meus amigos, é com muita honra que saúdo o nosso convidado de hoje, o professor Dr. Francisco Ribeiro da Silva, que está ao vivo da invicta cidade do Porto, em Portugal, e que vai partilhar connosco o tema A Recepção da Independência do Brasil nas Cortes Portuguesas, o papel de Dom Pedro. Professor Ribeiro da Silva, muito boa tarde, um grande abraço, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu gostaria de começar por saudar todos os presentes, o Dr. Rui Sintra, naturalmente, e na pessoa dele e do meu sobrinho André, saudar todos os membros da Casa de Portugal de São Carlos, que é uma entidade, me parece, por aquilo que tenho ouvido dizer pelo André, de prestígio e de utilidade pública, e isso para mim é muito importante em termos de colaboração. Eu gosto muito do Brasil, fui ao Brasil várias vezes ao longo da minha vida académica, e é com muito gosto que estou presente. Como disse há bocado o Rui Sintra, não é a primeira vez neste evento dos 200 anos da independência do Brasil que sou interpelado para falar alguma coisa sobre esse sucesso, mas aqui, uma vez que há a família metida, estou duplamente satisfeito e espero que esta hora de conversa seja útil para todos. Pela minha parte, eu entendo que o tema é interessante. Aliás, o tema da independência do Brasil, um país que faz 200 anos de per si, é muito importante. Eu hoje, durante o dia, ouvi debates aqui em Portugal sobre a questão da independência e ouvi um debate centrado naquilo que é o Brasil hoje em dia, portanto, um debate voltado para a atualidade e para aquela questão da escravatura, que é uma questão sempre presente e que estava presente na época de Dom Pedro, obviamente.
mas a minha perspectiva é uma perspectiva mais de história. E eu gostaria de começar, primeiro, de sublinhar aquilo que o Rui Sintra referiu. Eu queria focar a minha atenção na forma como o Parlamento português reagiu à independência do Brasil. E desde já digo que reagiu muito mal. Reagiu muito mal, mas depois os pormenores digo-los mais à frente. Eu gostaria de começar por fazer um paralelo entre a Revolução Portuguesa, 24 de agosto de 1820, saberão as senhoras e os senhores que estão a ouvir que essa revolução significou para Portugal a mudança para um mundo novo do ponto de vista político, na medida em que o 24 de agosto de 1820 produziu aquilo que ele queria fundamentalmente, que era uma Constituição. A Revolução de 24 de agosto foi feita aqui próximo, no chamado Campo Santo Ovídio, que hoje se chama Praça da República. Não houve propriamente um tiro, não houve violência, houve apenas proclamações de intenção e alterou-se a vida do país em termos políticos. Ou seja, uma elite de militares, de gente ligada aos negócios, de gente ligada à justiça, preparou esse golpe. O golpe foi bem sucedido porque o país estava necessitado de uma reviravolta, não apenas política, mas porque em 1820 era tremendamente difícil para os portugueses serem governados por um inglês, Sr. Beresford, e sentirem-se eles, portugueses, colonizados pelo Brasil. Pelo Brasil porquê? Porque no Brasil estava o rei, estava a corte, estava o poder, e por conseguinte o poder político em Portugal estava a ser exercido por um senhor inglês, muito distinto certamente, mas com projetos de governo completamente desinteressantes para os portuenses. Para se ter alguma relação, o próprio Beresford vai ao Brasil pedir ao rei Dom João VI que lhe dê as ordens, que lhe dê orientações, e é durante essa viagem, uma das viagens, a última, de Beresford ao Brasil, que se dá esta Revolução de 24 de agosto de 1820. Rapidamente o que aconteceu foi a criação de uma junta governativa, foi necessário convencer Lisboa está a 300 quilómetros por estrada, se calhar em linha reta está menos, mas foi necessário convencer Lisboa. O 24 de agosto foi em agosto, mas só no final de setembro é que o país começa a sentir os efeitos mais visíveis desta revolução que se estendeu de facto a todo o país. Formou-se um governo novo, fizeram-se eleições pela primeira vez no sentido de haver participação, porque eleições havia no antigo regime, mas eram sempre eleições para grupos pequenos. Por exemplo, os vereadores das câmaras municipais no antigo regime, em Portugal e também no Brasil com certeza, mas era igual, o sistema foi igual, eram as ordenações filipinas que orientavam tudo isso. O sistema de votações era feito por um grupo restrito, por os chamados cidadãos. Os cidadãos, antes de 1820, eram um grupo restrito de pessoas que tinham todos os direitos políticos, em geral tinham bens, e também um grupo selecionado e limitado de pessoas de ofícios manuais, chamados mesteiros ou mesteirais. Quer dizer que de 3 em 3 anos havia essas eleições, presididas pelo corregedor da comarca, fechado, um mundo muito fechado, não havia escrutínio, havia algum exame, que as pessoas votavam não escrevendo, muitas vezes era só dizendo o nome em quem votavam, e portanto isso podia suscitava muitas vezes suspeitas, porque o nome que se indicava podia não ser aquele que se escrevia. E isso aconteceu, por exemplo, em relação às cortes.
Em Portugal houve cortes, sabem isso, em Portugal e noutros países, o rei consultava o país através das cortes, que se faziam periodicamente. As últimas que se fizeram em Portugal foi em 1679, portanto, no fim do século XVII. No século XVIII já não houve essas cortes. Portanto, quer dizer que o poder passou a ser cada vez mais centralizado, mais absoluto, menos explicações se dava ao povo. Bem, mas para não nos dispersarmos e voltando à Revolução de 1820, no fundo, ela tem a paralelo com a Revolução do Brasil, com a independência do Brasil, porque o que se pretendia era algo semelhante, era a liberdade. Os portugueses queriam liberdade política, queriam poder intervir, queriam poder ser iguais perante a lei, queriam que a lei fosse igual para todos. O Brasil, quando quer a independência, também quer a liberdade. É isso que se pretende, quer a liberdade de ser país que se conduz por si próprio. Muitas vezes tem-se escrito que a independência do Brasil resultou de desentendimento entre portugueses. Foi um desentendimento entre portugueses que facilitaram a independência. Bom, isto diz, por exemplo, Laurentino Gomes, que aliás é um autor que eu aprecio, num livro publicado em Portugal, chamado 1822, diz isso, foram as querelas entre portugueses que facilitaram a independência do Brasil. Bom, eu acho que isto que é verdade, mas é uma verdade simplista. O que é importante frisar é que os povos, todos, têm desejo de autonomia. E este desejo de autonomia do Brasil começou já no século XVII. Há movimentos de emancipação que mal se conhecem, mas existiram. Os próprios escravos não estavam contentes muitas vezes com a sua situação e também se manifestavam e também se revoltavam, que eram muitos, eram uma força. E até admira como é que não se revoltaram mais cedo, porque eram de facto muitos, era enorme e era por todo o Brasil. Não era só aqui, claro que nas cidades mais importantes estariam mais, nos sítios da mineração estariam mais, nos sítios do cultivo do açúcar, da cana-sacarina, também estaria mais, certamente. Mas esses estarem muitos dava-lhes força que era importante que a utilizassem. Bem, portanto, há este paralelismo entre as duas instituições. Quer dizer, aparentemente, Portugal, com a Revolução de 1820, poderia estar aberto à independência do Brasil. As pessoas que fizeram a independência, que fizeram a Revolução de 1820, eram indivíduos ligados à história antiga, eram um pouco voltados para um passado, embora nacionalistas, queriam restituir, fazer um Portugal puro como ele tinha sido. O facto de fazer a Revolução foi expulsar de Portugal o inglês que nos governava. Portanto, eram um pouco voltados para as tradições. E daí que, uma vez no Parlamento, depois de feita a Constituição de 1922, que é um documento muito aberto, muito de esquerda, digamos assim, para usar os termos que hoje podemos utilizar. Aliás, a Constituição de 1922 teve em vigor muito pouco tempo, porque na história de Portugal, portanto, o movimento de 1920 foi um movimento revolucionário, mas em 1823 os conservadores voltam ao poder, o próprio rei Dom João VI não sabe bem como é que há de proceder, ele jurou a Constituição, mas por outro lado está dividido. Na sequência da Abrilada, que foi em 1924, o rei Dom Miguel, que era apadrinhado pela mãe Carlota Joaquina, o rei Dom Miguel acaba por ser julgado culpado, porque ele entendia que o que tinham feito em 1920 e na Constituição tinha sido uma atropelia à história e, portanto, era preciso refazer as coisas como antigamente. E por conseguinte, o Dom Miguel acaba por quase querer suplantar o pai. E de facto, havia fortes possibilidades do próprio Dom João VI não sobreviver.
De qualquer maneira, o Dom João VI acabou por, deve ter gostado muito, por expulsar o filho. Esteve na Áustria, o rei Dom Miguel. O rei Dom Miguel, ele foi rei de Portugal, mas por isso chamamos rei, mas esteve na Áustria até 1828, e é quando ele vem da Áustria e aceitou casar com a sobrinha, Dona Maria II, jurou as bases da Constituição em Viena e depois em Lisboa quando regressou, mas logo a seguir tudo se muda porque os antigos Estados, as antigas cortes ressuscitam, fazem umas cortes à maneira antiga e proclamam rei absoluto. Portanto, há ali um período na história de Portugal, 1828 até 1834, em que entra-se em guerra civil. Os liberais, alguns vão ser massacrados. Há 12 indivíduos que são degolados, que são enforcados, aliás, na cidade do Porto, na praça, que se chamava a Praça da Constituição, e onde hoje está o cavalo com a estátua equestre de Dom Pedro IV, nosso Pedro I do Brasil, e digamos, nessa situação, o Dom Pedro, digamos, o Dom Miguel acaba por ter uma realeza relativamente difícil, com lutas. Em 1831, já estamos a avançar, o próprio Dom Pedro, que sentia que a filha tinha sido atraiçoada porque tinha-lhe sido retirado o trono, e, portanto, vem do Brasil para a Europa, abdica, antes de sair, em 31, abdica do Império do Brasil na pessoa do seu filho Pedro, que foi a chamar Pedro II, vem para a Europa e faz aquilo que foi o cerco do Porto com o exército libertador contra o irmão. Portanto, foram a guerra dos dois irmãos, que acabou em 1834, em 1833, melhor, mas formalmente acabou em 34, porque a Convenção de Abramonte foi feita em 34, e com isso o país ficou pacificado, aparentemente, porque até 1850 o país andou sempre um pouco difícil, com guerras, a guerra da prateleira, etc. Não vamos entrar por aí, esse não é o meu objetivo. Porque é o seguinte, já fiz uma espécie de plano, que não era bem aquilo que eu pretendia, mas a história é que mais cerejas, e porque é o seguinte, perceberam já um pouco a história de Portugal neste período, 1820, 1834, foi muito agitada. O Dom Pedro I vai entrar na história, sobretudo a partir de 1826, primeiro, porque ele foi declarado o herdeiro de Dom João VI, quando Dom João VI morreu. Ele próprio, antes de renunciar ao trono em favor da filha, dá a Portugal a Carta Constitucional, que é uma imitação da Constituição. E essa Carta Constitucional acaba por ser o documento constitucional mais durável em Portugal, até 1910, com algumas alterações, mas foi o documento base que vigorou em Portugal. Bem, portanto, esta ligação de Portugal ao Brasil faz-se através da pessoa de Dom Pedro e faz-se através daquilo que foi o processo de independência do Brasil, que, como eu digo, concretizou-se sobretudo no ano de 1822, mas que teve precedentes. Eu gostava de, por exemplo, dizer-vos o seguinte, que aquela figura da história do Brasil, muito importante, foi o José Bonifácio de Andrada e Silva, foi o grande mentor de Dom Pedro, a partir de 1822, nomeadamente, que é chamado por vós, brasileiros, o patrono da independência, e com justiça. Esse senhor foi chefe da Polícia do Porto em 1809. Portanto, há aqui paralelos interessantes.
tal como a Revolução, a chamada Inconfidência Mineira de 1789, teve um protagonista também nascido no Porto. Foi o Tomás António Gonzaga, o autor da célebre Marília de Dirceu, que nasceu em Mirangaia, da casa dele nasceu, há uma placazinha a dizer aqui nasceu Tomás António Gonzaga. Portanto, estas questões, há ligações interessantes que a gente muitas vezes não imagina que elas aconteceram. E, portanto, vamos nos centrar, sobretudo, no ano de 1822, para perceber como é que as coisas ocorreram, porque eu creio que é justo celebrar a independência do Brasil no dia 7 de setembro. O dia 7 de setembro é um dia importante, porque foi o dia em que Dom Pedro, nas margens de Riacho Ipiranga, em São Paulo, conhecem melhor que eu, lançou o célebre grito Independência ou Morte, e isso foi um slogan que os brasileiros entenderam como o grande dia da independência, mas, na verdade, o ano de 1822 foi muito importante em vários aspectos para essa independência. Começar logo no início do ano. O dia 9 de janeiro foi um dia importante. Porquê? Porque, reparem, quando Dom João VI saiu do Brasil para vir para Portugal, obrigado, porque Dom João VI gostava muito do Brasil, eu acho que ele não queria nada sair do Brasil, mas veio para Portugal em 1821 e pouco tempo depois as Cortes fizeram obrigar, ele foi nomeado, desculpem só voltar atrás para vos explicar uma coisa, Dom João VI, antes de sair do Brasil, nomeou o príncipe regente. Aliás, quem era para vir para Portugal não era o Dom João VI, era o Dom Pedro, mas Dom Pedro recusou. Portanto, o pai foi obrigado a ser ele a vir para Portugal. E portanto, falou com Dom Pedro, nomeou o regente, príncipe regente. E é como príncipe regente que Dom Pedro tem atividade importante, porque o Dom Pedro, como príncipe regente, era chefe do ministério que tinha a administração do Brasil praticamente nas mãos. Porquê? Porque ele tinha uma secretaria, uma espécie de Ministério do Reino e dos Estrangeiros, o Ministério da Guerra, o Ministério da Marinha e o Ministério da Fazenda. Todos esses reportavam ao rei. E isso ia garantir algum tipo de unificação à volta do príncipe regente. Só que as Cortes de Lisboa, em 1821, resolveram alterar o panorama administrativo do Brasil. Ou seja, onde havia capitães generais, criaram governos transitórios de 7 elementos que reportavam a Lisboa e não ao príncipe regente. Portanto, as 18 províncias do Brasil, mais a província da Cisplatina, que é hoje o Uruguai, tinham juntas governativas que reportavam a Lisboa. E isso era uma coisa que mudou Dom Pedro, certamente. Que mudou Dom Pedro e que mudou as províncias. As próprias províncias não acharam isso bem, começavam a revoltar-se. Porquê? Porque à volta do Brasil, nesta altura, reparem, na América do Sul, os outros países da América do Sul, que são 9, são todos repúblicas e declararam a independência antes. Portanto, o perigo ou a possibilidade de as províncias se declararem autonomamente independentes como repúblicas era real. Simplesmente Dom Pedro foi percebendo isso e, apoiado na província do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais, foram as províncias que foram o núcleo inicial de apoio ao Dom Pedro, de facto, pôde avançar para a independência. O dia 9 de janeiro é importante, porquê? Porque foi o dia em que ele disse, eu vou ficar no Brasil. Dizer assim, acho que é pouco. Mas temos que perceber uma coisa, é que as Cortes de Lisboa
para além de terem lá o rei Dom João VI, quiseram que o Dom Pedro deixasse o Brasil e fosse para Lisboa. Para Lisboa, melhor. E para a Europa, para se preparar melhor para o futuro. Com o pretexto que se ia preparar, que era precisar dar as cortes europeias para fazer a sua formação. E o Dom Pedro hesitou. O Dom Pedro não estava decidido claramente a não ir para a Europa. Ele hesitou e aí os juízes de fora, a própria Rainha Leopoldina foram importantes para o convencer a ficar. E no dia 9 de janeiro ele foi pressionado e finalmente foram 8.000 assinaturas que o convenceram a decidir ficar no Brasil. Professor, deixa eu perguntar, então, pelo seu ponto de vista, o dia da independência deveria efetivamente ser o dia 9 de janeiro. Não, talvez não, mas talvez mais importante que o dia 9 seria o dia 12 de outubro, porque nesta altura, o dia 9, Dom Pedro apenas diz fico. E o ficar, claro que se não ficasse, a independência do Brasil teria sido na mesma, mas outra. Se calhar dividido, se calhar república, e não império, e não monarquia. Isso era com certeza. Agora, o ficar ainda não foi, e ao ficar criou condições para ele ser, de facto, o símbolo da independência. Porque se ele tivesse dito eu vou, como chegou a pensar, de facto, não havia uma unidade, nada que unisse os brasileiros. Porque reparem numa coisa, o Brasil é um país enorme, enorme, enorme. E mantém-se coeso, tirando a Cisplatina, que é o Uruguai. Foi logo em 1928, portanto foi logo nesta altura de uma certa inquietação. O Uruguai, de resto, era uma província especial, porque tinha sido uma parte colonizada por espanhóis, outra parte colonizada por portugueses. Então tinha a colónia do Sacramento, era dos portugueses, mas Montevidéu era um pouco de domínio espanhol. Aliás, a língua que eles adotaram, no fundo, foi a língua espanhola. Portanto, foi relativamente fácil perceber-se os motivos. Ainda houve luta no terreno, o Brasil não se deu imediatamente, mas em 1928 estava tudo resolvido, porque era uma certa tradição, não foi difícil. Para as outras 18 províncias, eram aquele país enorme, porque o Dom Pedro, embora, como me disse há pouco, tivesse apenas um apoio claro em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, o resto foi sendo preciso conquistar, porque, por exemplo, Pernambuco revoltou-se, Pernambuco criou, a Bahia também, não propriamente a cidade, mas a província da Bahia também estava com problemas, Alagoas também esteve depois, mas começam rapidamente, ao longo de 1823, a aderir uma após a outra. Mas, voltando a 1822, o 9 de janeiro é importante, porque se o Pedro não ficasse, as coisas ficavam comprometidas. Mas não quer dizer que o ficar de per si foi independência. Não. Era uma condição de ser ele, ou à volta dele, que a independência se concretizasse. Mas depois foi importante o dia 12 de outubro, que era, porque sabem o que é que significa 12 de outubro? 12 de outubro é o dia de nascimento de Dom Pedro. E no dia em que ele nasceu, ou pronto, a comemorar o dia em que ele nasceu, em que fez 24 anos, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil. Aí sim, com o título de Dom Pedro I. Para alguns historiadores, este 12 de 7 de setembro. Porque 7 de setembro é um ponto de partida. Como é que resulta o 7 de setembro? Quando o Dom Pedro foi para São Paulo, não ia com a certeza de que ia dar esse lema, esse grito de revolta. Foram as circunstâncias que em Portugal, a tentativa das cortes de querer obrigar o Dom Pedro a voltar, a ser obediente, a tentativa das cortes de quererem mandar, e mais, as cortes portuguesas quererem à força, mas não conseguiram pela força, mas queriam à força dominar o Brasil.
Portanto, tudo isto revoltou o Dom Pedro, e então no dia 7 de setembro foi uma espécie de explosão. Eu não quero nada com esta gente, e independência ou morte, Brasil será independente, e portanto a partir daí há um dinamismo novo. Agora, em 12 de outubro, logo a seguir, ele é nomeado imperador, e depois com o outro título, defensor perpétuo do Brasil. Aliás, queriam chamar-lhe protetor e defensor perpétuo. Ele disse protetor não, porque o Brasil protege-se a si mesmo. Mas, digamos, defensor sim, e ficou com este título. Depois, uma outra data, 1º de dezembro de 1822, ele é sagrado imperador, digamos que o título é coroado e sagrado como imperador. Portanto, fica tudo consumado. Portanto, o Brasil tinha e não havia volta atrás. Mas este período de janeiro até setembro e depois até dezembro é um período de alguma dificuldade do próprio Dom Pedro. A partir de 7 de setembro não tem mais hesitação. Mas a partir de janeiro há algumas dúvidas. Ele corresponde-se com o pai. As cartas com o pai são um bom documento. Reparem que ele, em 19 de junho de 1822, escreve ao pai e diz o seguinte, vamos ler aqui uma frase que me parece importante. Eu ainda me lembro, e lembrarei sempre, escreve ele, do que Vossa Majestade me disse antes de partir, 2 dias, no seu quarto. Então disse-lhe o quê? Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros. Portanto, é o próprio pai que aconselha Dom Pedro, de alguma maneira, a ficar. Isto é, se visse tudo a entrar em desordem, tu põe-te à frente. E de outra vez, o pai aconselhou a governar-se por as circunstâncias. Porque, eu vou já dizer uma coisa que foi importante, no ano 1923, sobretudo, as relações entre Dom Pedro e as cortes portuguesas são terríveis, são impossíveis. Daqui a bocado chegaremos lá, eu vou-vos dizer algumas das frases que lhe dirigiam e de que ele também dirigiu, porque ele também não foi meigo para as cortes. Ele disse palavras duríssimas às cortes portuguesas. Portanto, é um pouco... Claro que os portugueses queriam Dom Miguel, mais tarde vão dizer, pois é este senhor que renunciou à coroa portuguesa, que traiçoou Portugal, é que ele quer ser rei de Portugal. Percebe? Portanto, os argumentos dos adeptos de Dom Miguel foram muito fortes, que havia uma tradição antiga em Portugal de que um rei que estivesse casado no estrangeiro e ficasse no estrangeiro já não podia ser rei. Os Lamegos de 1143 diziam isso. Portanto, muitas vezes se invocou esse princípio. Portanto, dizia, bem, e ele casou no Brasil, como é estrangeiro, renunciou ao trono de Portugal, abdicou, etc. Não pode ser rei. Claro que os juristas também têm argumentos sempre e curiosamente, no tratado que Portugal fez com o Brasil, através da Inglaterra, que reconheceu a independência do Brasil em 1825, nesse tratado falou-se muito da sucessão de Dom João VI. E os ingleses concordaram que quem devia suceder a Dom João VI era Dom Pedro. Então isso criou incómodos no Brasil, porque nem os brasileiros queriam essa duplicação. Os brasileiros, ao verem Dom Pedro, rei de Portugal, pensavam, isto vai tudo voltar ao mesmo. Isto não queriam de maneira nenhuma. E, portanto, de certo modo, quer na abdicação em Dona Maria II, quer mais tarde na abdicação em Dom Pedro II, o Pedro I sentiu-se obrigado pelas circunstâncias. Não foi só a utilidade e tinha imediatamente a utilidade da abdicação. Dom Pedro também não era fácil, não era uma pessoa de temperamento muito fácil. E, portanto, também tinha lá... Agora, a importância que teve o Bonifácio neste período 2022, 1822 até 23, foi primacial. Mas o José Bonifácio, era um homem difícil, era um homem de ideias, porventura, menos plásticas, menos
menos adaptáveis, era mais rígido. E, portanto, eles acabaram por zangar. Em 1823, digamos que voltaram a ser amigos já no fim da vida de Dom Pedro, e quando Dom Pedro foi para a Europa, entregou-lhe o filho, Dom Pedro II, para ele o educar, portanto. Mas, sem dúvida, que o Bonifácio, neste período curto de tempo, foi eficaz numa altura que era crucial, quer dizer, o ano 1922 foi mesmo importante, de facto, na independência do Brasil. Agora, há outro pormenor que eu gostaria de vos chamar a atenção, é o seguinte: porquê é que foi o dia 1º de dezembro escolhido para que o Dom Pedro fosse coroado e fosse sagrado imperador? Porque o dia 1º de dezembro é o dia em que os Braganças entraram no trono português. É o dia da revolta contra os Filipos. Portanto, esse dia era um dia muito simbólico, e esse simbolismo também se teve em consideração nesta altura da coroação de Dom Pedro. Bem, querem fazer perguntas? Se calhar, se quiserem fazer perguntas, é mais fácil para vós. Quem quiser fazer pergunta pode entrar e pode, nestes interregnos, colocar as suas questões. Isto não é obrigatório agora, ser no final. Pode falar. Iria dizer-vos que fazer perguntas fáceis. Não, eu iria dizer-vos uma coisa, que é o seguinte: o facto do Brasil ser independente em 7 de setembro de 1922, que foi a declaração de independência, isto é um ponto de chegada que teve precedentes. Eu gostaria de vos lembrar que, verdadeiramente, o Brasil deixou de ser colónia desde o momento em que a corte deixou Lisboa e foi para o Brasil. Isso foi quando? Foi em 1807, no final de 1807, só em 1808 é que a corte chegou a Lisboa, chegou ao Rio de Janeiro, instalou-se, e com a corte portuguesa foram milhares de nobres. Não foi só o rei e a família real, foram muitos nobres, que depois regressaram, a parte deles, em 1821, quando o rei Dom João VI regressou a Lisboa. Portanto, esta ida da coroa para o Brasil fez do Rio de Janeiro a capital do Império. E, portanto, de alguma maneira, esta ida significou isso. O rei estava em Lisboa, passou para o Brasil. O resto passou a ser, de certo modo, subsidiário. A importância estava no Brasil. Aliás, os grandes políticos foram bom. E é neste contexto que o Beresford entra. A ausência em Portugal de gente importante, o Beresford, que era cabo militar, acabou porque, reparem, eu não falei nisto, mas é importante também. 1807 significou o quê? Foi a entrada da primeira invasão francesa. 1809, segunda invasão francesa, que a cidade de Porto foi massacrada. Muitos morreram, exato a ponto das barcas, etc. 1810, terceira invasão francesa. Quer dizer, durante este período, os franceses dominaram, saquearam, levaram riquezas e, portanto, Portugal ficou muito mais pobre. Este período foi difícil, mas eu acho que Portugal reagiu rapidamente. Mas o importante referir é que a relação do Brasil com Portugal alterou-se mais. Eu vou-vos contar mais alguma coisa importante. Professor Francisco, 1800, sim? Há aqui uma pergunta, não esqueça do que vai dizer, não perca a sua linha de raciocínio. O doutor António Sasso, que nos está assistindo aqui ao vivo, gostaria de colocar uma pergunta, duas perguntas, sim, aliás, uma na sequência do outro. Doutor António Sasso, por favor. Microfone. Em primeiro lugar, queria parabenizar o professor Francisco, né, pela excelente apresentação, muito elucidativa, trazendo, inclusive, observações aí de bastidores, né, em relação às esferas de poder, muito bacana mesmo. Mas eu gostaria de saber, professor, se existe alguma sensação, qual é a sensação, melhor dizendo, dos nossos irmãos portugueses com a independência do Brasil? Existe algum sentimento de perda
Existe algum ressentimento em relação a isso? O sentimento que há em relação à independência do Brasil é o mesmo que existe em relação à independência das outras colônias ultramarinas? Era isso que eu queria perguntar. Agradeço a oportunidade. Parabéns mais uma vez. Eu acho que a reação do poder foi a mesma, isto é, em 1822 o Brasil é independente. Portugal não quer, luta, empenha-se, tira dinheiro de outras coisas para fazer um exército que não prestou para nada, porque Portugal não tinha grandes meios. Apesar de tudo, o dinheiro que era para ser aplicado nas estradas do Douro, o dinheiro que havia da Casa da Índia, o dinheiro que havia para a Academia das Ciências, todo esse dinheiro foi canalizado para fazer uma armada. Infelizmente, os navios que Portugal tinha estavam velhos, havia um com 60 anos, que já não tinha ponta para onde se lhe pegasse. Havia outros que não tinham as cordas, que era preciso arranjar cordas. Havia outros que, quando foi preciso arranjar dinheiro, Portugal não tinha. E, portanto, as coisas... Uma coisa era dizer, vamos para lá em força, porque não havia um Salazar que dissesse, vamos depressa e em força. Mas era isso que se pensava. O Borges Carneiro, que era um homem do vintismo, da revolta do Porto, era aguerrido, dizia que temos que... Havia um que até dizia, para o Brasil não há discursos, há baionetas. Quer dizer, era um pouco esta ideia, mas era uma ideia dos deputados vintistas nas cortes. Portanto, isso repetiu-se mais tarde. Eu próprio estive em Angola na tropa, quando os movimentos de emancipação da Angola e da Índia, a atitude foi a mesma, uma atitude de perda, queriam manter. Há uma frase que foi dita em 1822 no Parlamento Português, que é a seguinte: Madame de Staël, que era uma senhora do século XVIII que pensava bem nas coisas, dizia, muitas vezes os países não dão por generosidade aquilo que acabam por ter que dar à força. Ou seja, a independência podia ter sido negociada e era uma coisa generosa, era uma coisa talvez interessante. Não havia aquele o resultado foi o mesmo, aqui no Brasil foi rápido. Reparem, em 1822 o grito de Ipiranga, em 1925 é o reconhecimento oficial. Com Angola e Moçambique e Guiné foi muito mais difícil, morreu muita gente. Claro que também no Brasil morreu, mas o número de mortos das guerras de independência do nosso tempo foi muito maior do que no Brasil. E, portanto, mas o sentimento foi o mesmo. E é pena que tenha acontecido isso, porque o Brasil estava longe, não havia meios. Há alguém que diz assim, nós, para dominarmos o Brasil, vamos dominar os portos, vamos pôr navios em todos os portos e secámos o Brasil. Isto dizia-se em 1822. Portanto, a ideia não é de colaboração, mas não era toda a gente que pensava isso. Há gente no Parlamento que pensava de outra maneira. E, portanto, essa questão, a resposta é um pouco essa, quer dizer, a sensação de perda, hoje nós não temos, hoje atualmente, nós gostamos do Brasil, não estamos à espera, quer dizer, nós queremos ter relações comerciais com o Brasil, logicamente, mas a sensação de perda, isso foi nessa altura. Mas não foi, se nós repararmos, há muitos portugueses, na época, que são a favor da independência, mesmo daqueles que foram com Dom João VI. E isso foi por isso é que o Laurentino Gomes fala das lutas de portugueses contra portugueses. Isto é uma coisa lógica, porque há portugueses que assimilaram o Brasil. Isso é lógico e é justo e é correto. Portanto, o próprio Dom João VI, se tivesse morrido no Brasil, era que se calhar queria, era um brasileiro. Portanto, esta questão da identidade é uma questão curiosa. Bem, mas eu tinha outra pergunta para fazer. Tem mais. A outra pergunta, qual era, Dr. António Sasso? Desculpe, acho que tenho aqui, se eu não estou em erro,
é assim, o sentimento é igual ao sentimento pela independência das demais colónias ultramarinas? Na sequência à pergunta do Dr. António Sá. Não, reparem que depois eu acho que passaram 2 séculos quase, mas o sentimento de quem manda é semelhante. Salazar não quer perder. A Câmara dos Deputados não quer perder. No caso do Brasil, no outro caso, as colónias. Depois tudo se conjuga. E hoje temos a CPLP, que no fundo pretende ser, o que resulta de tudo isso é um punhado de países que falam a mesma língua e que se podem ter interesses mútuos. Mas isto chegou ao fim de muitos traumas. Era muito melhor chegarmos a acordo antes desses traumas. Também a questão é esta. E das perdas. As perdas de vidas, foi no caso da minha geração, muitos jovens da minha idade morreram. E eu próprio tive um desastre de avião em Angola, que estou vivo, felizmente, mas podia ter morrido, porque o avião partiu-se. Um avião pequenino, aqueles que andam, foram usados na Segunda Guerra Mundial, e que eram... Hoje, em Portugal, já não há disso, quase não há, mas havia nos aeroportos, nos treinos de paraquedistas, faziam com esses aviões, que eram aviões seguros, mas também tinham problemas como os outros. E, portanto, pode acontecer. Mas, porque eu, no meu batalhão, eu estive em Angola, não me recordo nenhuma vez haver um reencontro direto com os chamados, os inimigos chamavam-se terroristas. O próprio termo já é um bocado muito desigual. Na verdade, eram grupos de libertação, não é? Claro, o que havia eram depois minas, mas reencontros diretos. Sim. Eu estive já muito tarde, estive em 71, já na fase final, mas não havia grandes reencontros diretos. Era minas no terreno, havia muita gente que morria, etc. Claro. Mas esse sentimento é um pouco semelhante. Quem está no poder acha que tem que manter, e não é verdade. Isso pode ser, coisas têm que ser negociadas, as pessoas são inteligentes, e portanto era fácil de perceber isso, mas pronto, quem está no poder é que sabe como é que reage, e essas coisas são um bocado como difíceis de perceber. Professor Francisco, eu tenho aqui uma outra pergunta, que é o André Pimenta Ribeiro, que eu peço o favor de ele colocar oralmente. Por favor, André, diretamente de Matosinhos, acho eu. É verdade, sim, senhor. Mais uma vez, boa noite a todos. A minha pergunta vai no intuito do que foi exposto inicialmente aqui nesta exposição, quando foi falado relativamente à corte portuguesa e que as decisões eram tomadas por pessoas que poderiam ter algumas posses e bens naquela época, na altura em que era o general Bedford. Eu não sei se o nome está correto, mas foi o que eu entendi. Naquela altura havia muitos nobres ingleses a viver em Portugal, não é? Especificamente no Porto. Então a minha pergunta era, qual era a proeminência desses nobres ingleses na cidade que pudessem tomar as decisões, não é? O que é que isso influenciaria Portugal, nomeadamente de ingleses ajudarem a tomada de decisões? E a minha segunda pergunta era, o que é que isso influenciaria nas comunicações e na relação com o Brasil? Se haveria influência forte, porque sabemos de antemão que também deveria haver algum interesse na Inglaterra com os bens e riquezas do Brasil. Muito bem. A questão é muito pertinente. Vamos ver. Primeiro chamava-se Beresford, B-E-R-E-S-F-O-R-D, Beresford. Beresford, ok. Portanto, os ingleses estiveram cá em Portugal por vários motivos. Vieram como comerciantes, por exemplo, interessaram-se pelo comércio do vinho do Douro ou vinho do Porto desde o século XVII, estabeleceram-se cá, ficaram mais ou menos aportuguesados, mas a maior parte deles não fala português, nem hoje. Hoje vão falando, mas não falavam português. Constituíam um mundo à parte. No próprio cidade do Porto, na nossa cidade, há uma feitoria inglesa que marcou um pouco a cidade também, sobretudo socialmente, onde havia bailes que as pessoas do Porto queriam lá ir, era uma coisa seleta, e, portanto, mas tinha um mundo à parte. Isto é a parte social. Agora, a outra razão é militar. O Beresford esteve em Portugal por causa das invasões francesas. Portanto, como sabem, as invasões francesas, no fundo, a França queria dominar o mundo. Quem é que tinha como inimigo? Eram os ingleses, naturalmente. Portanto, os ingleses estiveram em Portugal
nas embaixadas francesas, a auxiliar Portugal, mas evidentemente que não fazem isto gratuitamente, fazem-no com custos. E, portanto, isto tem custos. O Beresford era um homem poderoso, à força daquilo que ia dizendo, escrevendo ao Dom João VI, mas também porque não havia oposição. A oposição que houve foi Gomes Freire de Andrade, que era um oficial distintíssimo na Europa, foi degolado, foi enforcado. Aliás, ele nem sequer respeitou o Beresford, o estatuto dele de não dever ser enforcado, mas degolado. O modo como se morre também pode significar alguma coisa. E ser condenado, ser enforcado, se calhar é pior para um nobre do que ser, enfim, degolado com a espada, ou lá que é. Ou com um tiro em tempos posteriores. Portanto, agora, no Brasil, os ingleses tinham muito interesse no Brasil, desde cedo, porque o Brasil era um mercado excelente, o Brasil produzia matérias-primas e eu acho que, ao longo da história, mais beneficiados com o comércio do Brasil foram os ingleses e não os portugueses. Mesmo quando foi feito o reconhecimento por parte de Portugal da independência do Brasil, o negociador por parte de Portugal foi um inglês, o Sir Charles Stuart, que tratou perfeito os bens dos interesses ingleses. Aliás, os ingleses, em 1808, já conseguem um primeiro tratado. Em 1810, há um segundo tratado de amizade em que eles têm uma ligação direta ao Brasil e deixou de ser obrigatório as coisas irem por Lisboa ou Porto, foi diretamente para o Brasil. Portanto, os ingleses foram os grandes beneficiários deste processo. E depois continuaram, a França também, a França estava a dormir, mas quer os franceses, quer os ingleses, iam insinuando aos portugueses que iam reconhecer o Brasil como independente. Portanto, Portugal, em 1825, de certo modo, não há ninguém de Portugal nas negociações, porque os que vieram foram expulsos do Brasil. Não vinham com um ar de negociar, nenhum lugar de impor. Portanto, não foram recebidos ou foram presos. Há uma história esquisita destas negociações entre 1824 e 25, até que em 25 já o Charles Stuart trata de Portugal, quer saber, é dos ingleses. Nesse tratado, de facto, o que é que ele significou? Significou que o rei de Portugal, o rei português, defendeu ou aceitou que o Brasil fosse independente e o imperador se chamasse imperador. Mas o rei de Portugal também quis ter o título de imperador e teve um título honorífico de imperador, que é uma coisa de vaidade, mas pronto, também teve. Dom João VI foi imperador do Brasil honorífico, digamos assim. Depois, no outro tratado, também tinha lá uma cláusula que eu acho muito estranha. Dom Pedro obrigava-se a não ir buscar nenhuma das colónias portuguesas. E é uma coisa que se meteu na cabeça dos deputados, que o Dom Pedro estava a pensar tomar para o Brasil colónias de Portugal, da África. Assim. Isso nunca aconteceu. O Brasil era tão grande que já acho que era um bocado complicado. A outra cláusula. O Brasil teve que pagar uma indemnização a Portugal. Portugal queria 3 milhões de libras. O Brasil só se comprometeu a 2 milhões, mas na verdade não chegou, pagou aos ingleses e esse dinheiro nunca chegou a Portugal, porque a dívida de Portugal aos ingleses também existia, portanto, aí as coisas não resultaram muito. Professor, deixa eu interromper o senhor só um pouquinho. Mas eu queria dizer uma coisa importante. Sim, por favor, é que temos mais 2 perguntas na sequência. Então façam as perguntas que quiserem. Tá, eu peço-lhe a gentileza para o professor não se inclinar para o seu lado esquerdo, porque nós estamos perdendo o seu áudio quando você se inclina para a esquerda, tá? Então, por favor, não faça... se for para aí, a gente perde o áudio. Então, tente se manter ao centro ou à direita, que aí não tem problema. A próxima pergunta é do professor Dr. Nivaldo Parisotto. Eu acho que ele vai fazer oralmente. Professor Parisotto, por favor. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí pela brilhante
palestra brilhante, esclarecimento para todos nós, professor Francisco, muito interessante, muito importante para a gente entender certos aspectos. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta que quando o Dom João VI retorna para Portugal, ele é recebido de volta com todas as honras como o imperador, ou o movimento revolucionário do Porto acaba impondo algum tipo de restrição constitucional que foi estabelecida aí, por exemplo, naquele processo que ocorreu? Eu acho que sim, que ele se teve que sujeitar a todas aquelas circunstâncias. Ele próprio, ele deve ter gostado muito de jurar as bases da Constituição. Imagino que foi forçado. E daí que ele chegou a pensar em convocar cortes à maneira antiga, ele próprio em Portugal. Portanto, a conversão... E depois tinha uma mulher que, embora a relação entre eles não fosse por aí além, mas ela era claramente, a Grata Joaquina era claramente adepta de uma autoridade forte. Aliás, o vosso patrono da independência, José Bonifácio, também não era também um homem duro. E mesmo quando esteve em Portugal, na polícia, ele era contra os liberais, aqueles que eram famosos franceses. Portanto, foi um homem duro, e o Dom Pedro e ele fizeram faísca, não é? De tal maneira que durante estiveram separados, apesar daquilo que o Dom Pedro devia ao José Bonifácio, foi um homem fantástico, um homem com uma capacidade incrível, foi mineralogista, foi militar, foi um homem da filosofia, foi um homem da política, é uma enciclopédia, tinha grandes méritos, mas também tinha os seus defeitos. Agora, o Dom João VI teve que engolir sapos, acho eu, mas foi-se adaptando, e depois também teve aquele dissabor de ter o filho Miguel contra ele, e isso também o fez alterar um pouco. Agora, o Dom João VI, em relação ao Brasil, ele gostava do Brasil, e fez tudo para ter o título de imperador. Porque uma das acusações que faziam em Portugal ao Dom Pedro é que ele era parricida, porque deu cabo do pai. Quer dizer, porque as acusações foram tremendas, e eu gostaria de vos dizer algumas dessas coisas, porque acho que é interessante, porque as culpas todas em Portugal eram atribuídas a Dom Pedro. Como é que vou dizer assim? Por exemplo, isto assim, portanto, o Dom Pedro era um mal da fita para os portugueses. Senhores, a ambição de uma família e a alucinação de um mancebo pertencente à dinastia que nos governa são a causa desta desordem na América. Ninguém pode desconhecer que ele é infiel ao que prometeu a seu pai, quando o deixou naquele hemisfério, e que ele é um perjuro, um rebelde, um usurpador. Portanto, é isso que ele é tratado assim. Depois, mais tarde, Borges Carreiro chama-lhe príncipe rebelde e degenerado. Príncipe espúrio, não se envergonhando de proclamar que de Portugal não quer nada, insultando a nação. E se não se declara diretamente contra seu Augusto Pai, é por uma razão de hipocrisia, por saber que nisso se desacreditaria e faria odioso mesmo ao povo brasileiro. Mas o Dom Pedro, que também era um homem duro, acho eu, apesar de ser simpático, não seria muito simpático naturalmente, mas era aqui no Porto, toda a gente gostou imenso dele. Ele de facto transformou-se, acho eu, no Porto, daquele 13 meses que passou aqui, na fome, no frio, a fugir às balas da artilharia do irmão. Bom, mas já lá iremos. Agora vamos ler o que é que ele escreveu ao Dom João VI sobre as cortes portuguesas. Diz ele assim, esta carta escrita em 22 de setembro de 1922, já depois do grito do Ipiranga. Firme nestes inabaláveis princípios, digo, tomando a Deus por testemunha e ao mundo inteiro, a essa cáfila sanguinária, que eu, como príncipe regente do Reino do Brasil e seu defensor perpétuo, hei por bem declarar a todos os decretos pretéritos dessas facciosas, horrorosas, maquiavélicas, desorganizadoras, hediondas e pestíferas cortes. É assim,
que ainda não mandei executar nenhum dos decretos e todos os meios que fizerem para o Brasil são nulos, írritos, inexecuíveis e, como tais, com um veto absoluto que é sustentado pelos brasileiros todos, que unidos a mim, me ajudam a dizer de Portugal nada, não queremos nada. É isto que Dom Pedro diz. Portanto, é uma fase complicadíssima, de parte a parte. Portanto, esta fase, muitos vão recordá-la mais tarde e vão dizer que quem tem a legitimidade, que é o irmão, essas coisas, não é? Agora, eu já está quase no fim da hora, só queria dizer-vos uma coisa, é que no Parlamento Português há gente lúcida e há um deputado do Funchal chamado João Francisco de Oliveira, que era médico, um homem muito célebre na época, e que propõe um projeto assim: as Cortes, desejando fazer cessar de uma vez todas as diferenças e má inteligência que infelizmente tem existido entre os portugueses do continente da Europa e os do Brasil, promovendo e facilitando quanto em seu poder está a paz e a amizade entre homens nacionais, amigos e parentes, decretam o seguinte: se não forcem os povos do Brasil, mas sim se reconheçam livres, como por lei da natureza são, para criarem ou adotarem uma Constituição como melhor lhes convir, para a sua prosperidade, segurança e independência. Portanto, é uma proposta totalmente contra a corrente. Este continua, não vou ler-vos que é amassador, mas ele diz que nós temos que ser inteligentes, e inteligentes é conservar o comércio. Conservemos o comércio, porque é bom para os dois, deixemos cada um ter o poder que quiser. E nesta altura, este médico sabia que Maranhão, Piauí e a Guiana, pelo menos, estavam ligados a Portugal e queriam manter-se ligados a Portugal. Ele diz, ao menos mantinhamos esses que querem estar com Portugal, os outros deixemos-los, façam o que entenderem, mas mantinhamos a linha comercial, que é bom para os dois, é bom para todos. E depois o diálogo, isto não entrou quando foi posto à votação, houve um deputado que disse, isso não pode ser porque é anticonstitucional. Portanto, para eles era rejeitar imediatamente. E depois o deputado tem mais o seguinte, que eu acho piada, por isso permitem que vos leia isto. Sr. Presidente, a verdade e a urgência da indicação são tão claras, tão óbvias, tão inegáveis, que me parece é não só desnecessário, mas até de alguma maneira impróprio, o discorrer em detalhe perante este sábio Congresso sobre a necessidade de adotar. Para ele era uma questão líquida, tinha que ser assim. Pedirei, porém, licença para fazer algumas perguntas e pequenas reflexões. Está ou não livre de facto o Brasil? Presumo que sim. Quer continuar a ser livre? Também presumo que sim. Podem as Cortes impedir-lhe que seja? Duvido muito. E que meios têm as Cortes empregado? A guerra. Sr. Presidente, esse tristíssimo recurso até agora adotado para atrair o Brasil à União foi o mais próprio para o perder, e quem sabe se irremediavelmente. Portanto, este homem era um homem lúcido e percebia as coisas. Portanto, foi um período difícil. Felizmente foi curto. Não houve, como eu digo, houve mortes, porque depois há a guerra da independência, há gente que morre, mas não foi um número avassalador. Mas isto podia ser tido escusado, porque, no fundo, o Portugal tinha dado ao país, já era reconhecido pelas Cortes portuguesas como o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. Isto desde 1815. Portanto, na prática, o Brasil estava independente, ou pelo menos estava independente neste sentido. Porque depois de 7 de setembro, as Cortes o que é que fazem? Uns querem mesmo que seja a antiga colónia, querem voltar à colónia. Outros aceitam que seja reino, mas quem manda é cá de Lisboa. Portanto, isto era inaceitável, obviamente. E as coisas foram avançando. E chegou a um ponto que Dom Pedro, de facto, não tinha outra saída, acho eu. E, portanto, acaba por ter o mérito. E eu estou convencido, desculpem lá só mais isto, o Dom Pedro, para além dele, ele foi o ponto de união do Brasil. Isto também diz um historiador brasileiro chamado Hélio Viana. Quer dizer, o ponto de congregação de todo o hemisfério brasileiro, todo o espaço brasileiro, foi a monarquia, foi Dom Pedro. Era o elemento que podia unir todos. Inicialmente não uniu, mas depois ele próprio foi fazendo esforços e durante o ano de 1823, praticamente o Brasil está todo à volta de Dom Pedro.
e com uma monarquia que é império, ao contrário do que acontecia na América, desde os Estados Unidos, que era uma república, etc, etc. Claro que não durou assim tanto tempo. No fim do século XIX, o Brasil também quis ser república, no fim do reinado do filho de Dom Pedro, foi Dom Pedro II. Mas eu acho que, neste aspecto, a monarquia desempenhou esse papel, porque era uma referência para todo o Brasil, era um ponto de união, e isso foi importante. E portanto, afastaram-se muitos aventureiros, como dizia o rei Dom João VI, e o Dom Pedro nisso cumpriu esse papel. Nós também temos muito a dizer de Dom Pedro em Portugal, porque ele, depois que veio para Portugal, de facto, lutou pela liberdade. A palavra liberdade é a palavra-chave da ação de Dom Pedro. Professor Francisco, temos mais 2 perguntas e eu reservo também uma para o final, uma minha para o final, mas eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Almeida Júnior, que gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Dr. Almeida Júnior, por favor. Bom, boa tarde por aqui, boa noite por aí. Parabéns ao nosso presidente pelo evento, pela exposição. Parabéns ao professor Francisco pela brilhante palestra. Minha questão será muito breve, caro professor. O coração de Pedro IV, Dom Pedro I nosso, tem trazido uma celeuma importante do ponto de vista, alguns do ponto de vista político, outros do ponto de vista institucional, e há quem fale até que a vontade dele não está sendo respeitada. Como que Vossa Senhoria enxerga esse viés, essa situação, essa celeuma? Gostaria de saber a vossa opinião. Primeiro, o Dom Pedro nunca imaginaria que ia acontecer isto. Pois. Ele quando oferece o coração, vamos lá ver, a ideia, de onde é que veio a ideia dele? Os reis franceses, os Bourbon, que era do sangue ele também era Bourbon, Henrique IV, Luís XIV, Luís XIII, ofereceram os seus corações aos colégios onde tinham estudado. Portanto, esta tradição em França era vulgar. Sim. Na Idade Média havia um culto ao coração dos reis. Em Portugal, pelos vistos, o coração dos reis também era sepultado à parte, mas não há nenhum caso de algum rei que tenha oferecido o coração. O Dom Pedro é o primeiro. Mas ele diz assim, claramente, o meu corpo vai para Lisboa. E, no entanto, o corpo dele neste momento não está em Lisboa. Está em São Paulo. Pois. Alguém diz que estão a profanar a vontade de Dom Pedro. Ele disse claramente, o meu corpo fica em Lisboa. Era normal. Mas diz assim, o melhor de mim mesmo fica no Brasil, que é o meu filho. Também diz isso no Testamento. E o meu coração vai para a cidade do Porto, teatro da minha glória. Agora, o coração é um órgão sensível, e é um órgão explorado, portanto, serve para muita coisa. Eu sou mesário da Lapa, nós temos preservado o coração o melhor que podemos, com exames frequentes. A decisão do coração ir ao Brasil não foi da Irmandade, que a Irmandade é só guardiã. A dona do coração é a cidade do Porto. Portanto, foi o presidente da Câmara, mas a Lapa não se opôs. Porquê? Nós tivemos a certeza, houve 7 peritos, o Instituto de Medicina Legal das Faculdades de Medicina e do Porto, que são 2 faculdades de Medicina, que garantiram que o formol preserva o coração. Pode ir à Lua, há um que me disse a mim isso, pode ir à Lua e fica descansado, que não acontece nada. O formol, pelos bichos, endurece. O meu receio, eu sou mesário da Lapa há muitos anos, era que o coração se diluísse com estes movimentos todos, mas não, pelos vistos não. Aliás, foi preciso vir um avião do Brasil, propósito, e serem condições especiais, etc. Por esse lado, agora, aproveitamento político, se calhar há, mas nós não temos culpa nenhuma disso. Quer dizer, mas agora, eu quando vi aquele espetáculo, eu vi o vídeo em Brasília, daquele espetáculo com os aviões, aquela coisa, é uma coisa, claro que pode ser interpretada politicamente, mas a culpa não é nossa. Agora, pronto, eu não quero dizer mais nada porque também não... Tranquilo, agradeço-vos. Muito obrigado, professor Dr. Almeida Júnior. E a última pergunta que está aqui é feita pelo Moisés Almada. Eu não sei se ele quer fazer a pergunta ao vivo, oralmente,
Moisés, você quer entrar, por favor? Eu faço a pergunta sem som, tá vendo? Muito bem. Então, eu quero perguntar, já que você tem a visão de que o Brasil, antes da independência, já era relativamente independente, como é que se dava essa independência, se a imprensa, por exemplo, no Brasil, ela era proibida até 1821, e apesar de Dom João VI ter aberto a primeira editora, enfim, ter publicado o Marília de Liceu, e se depois da independência os escritores de Portugal apoiavam o Brasil ou não. Muito bem. Eu não percebi bem a pergunta. Portanto, em relação à imprensa, é a mesma coisa com a universidade. Os brasileiros iam estudar para a Universidade de Coimbra. E a Universidade de Coimbra era o ponto de encontro dos brasileiros. Há quem defenda que o Brasil é grandioso e unido porque Coimbra unia as pessoas do Brasil, as pessoas intelectuais do Brasil. Pronto, é uma forma de ver as coisas. Agora o resto da pergunta eu não percebi. Pode voltar a pôr a questão, que eu não percebi bem. Moisés, se depois da independência do Brasil, qual foi a posição política dos escritores? Se eles apoiaram, se eles consideraram o Brasil livre, se foi legítimo, ou se eles não apoiaram, como portugueses? O que nós temos a certeza é que nas cortes, alguns intelectuais não apoiaram, inclusive aquele abade de Medrões que dizia para o Brasil não discursos, mas baionetas. Agora, intelectuais, não sei, não conheço propriamente intelectuais que tenham apoiado ou desapoiado, mas havia uma corrente, eu dei o exemplo deste médico, havia muitos outros. Este médico teve, pelo menos no Parlamento, 8 votaram com ele, a favor da independência. Portanto, a maior parte, se calhar estava desligada disso. Os comerciantes continuaram a mandar os seus filhos ao Colégio da Lapa. A Lapa tinha um colégio fundado por um paulista, não sei se sabem disso, a Igreja da Lapa foi fundada por um paulista que regressou ao Brasil, Padre Anjo Sequeira, e que fundou esse colégio onde estou essa de Queiroz, mas há um período da história deste colégio, entre 1820 e 1830 e tal, que 1/3 dos alunos são brasileiros, que vêm, de facto, fazer os preparatórios para depois ir para a universidade. Portanto, nesse aspecto, com a ida de Dom João VI, há muita gente que vai para o Brasil e que leva muitos livros, que hoje fazem parte do espólio intelectual e cultural do Brasil, que estão no Gabinete Português de Leitura. Portanto, isso acho que é positivo. Agora, provavelmente correntes de opinião, o que eu conheço é exatamente a parte do Parlamento. O Parlamento foi contrário, na sua grande maioria, à independência do Brasil. Professor Francisco, nós estamos... Eu gostaria de acrescentar... Pode falar, Moisés. Pode falar. Gostaria de acrescentar mais uma pergunta. Você sabe por que apesar de ter o Dom João ter vindo em 1808, Dom João VI ter vindo em 1808, demorou tanto para ser revogada a proibição da imprensa no Brasil, que só foi acontecer, acho que 13 anos depois? Mas aqui em Portugal era igual também. A Real Mesa Censória existia e era preciso que os livros tivessem 3 aprovações. Era igual em Portugal. Só depois da abolida a Inquisição, com o Marquês de Pombal melhorou, mas a Real Mesa Censória continuou a existir e a vetar e a não deixar publicar tudo. Agora, o que é que se fazia em Portugal? Mandavam-se vir livros sem conhecimento, portanto, compravam-se livros livreiros estrangeiros e liam-se na cidade do Porto. Os próprios conventos pediam autorização para ter esses livros. Agora, a proibição existia também em Portugal. Muito bem. Professor Francisco, pode, por favor, continuar? As questões eu já fechei, já encerrei o período de questões. Por favor, pode continuar com a sua apresentação. Eu creio que vamos colocar um teto aqui para as 17 horas, 17 horas no Brasil.
às 21 horas aí em Portugal, às 21 horas a gente... por favor, continue. Pode continuar. Eu também vou terminar, porque já estou a ficar um bocado cansado e a minha conclusão é esta. Nós temos um património comum, nós, Portugal e Brasil. Temos a história que, apesar de tudo, teve altos e baixos, mas foram 3 séculos de história que, no século XIX, muitos sentiam que tinha sido um período difícil, porque a colónia, de certo modo, dá conta de que uma colónia é, de alguma maneira, explorada. Esse sentido da exploração, tinha-se consciência dele. Mas isso é igual em todo lado. Os povos colonizados, desde os romanos, são colonizados. A palavra colono e colonização de si já é significativa. Portanto, o facto de, em 1815, Portugal ter decidido que haveria o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, equiparação a Portugal, foi um passo enorme no sentido de uma forma diferente de atuar. Depois há outra coisa importante, que é a língua, que é um património comum. Nós podemos andar à pancada todos uns com os outros, mas andamos à pancada dizendo os mesmos palavrões e dizendo as mesmas coisas. Portanto, teremos a mesma... Portanto, seremos, de alguma maneira, próximos pela língua. Isso é inevitável. Poderá, daqui por 1000 anos, haver outra língua, nunca se sabe, estas coisas vão mudando. Pode ser que alguma língua indígena se torne a língua nacional. Neste momento e no futuro mais próximo não vai acontecer isso seguramente. Portanto, nós temos uma língua comum, que apesar que a língua é diferente em Portugal e no Brasil em certas palavras, sabemos que as palavras têm significados diferentes, mas há um lastro comum, nós entendemos-nos perfeitamente. E, portanto, isso é um património que me parece importante. E depois há outra coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte: a partir da independência do Brasil, o Brasil tornou-se mais atrativo para os portugueses. E há ali uma obra feita no século XIX. Nós temos cá os brasileiros de torna viagem, nós chamamos assim, mas que, quando prosperaram no Brasil, a maior parte deles deixou ficar obra digamos, nesse país amado por eles. E muitos iam e vinham, tinham os seus negócios e, enfim, fizeram investimentos no Brasil, também fizeram em Portugal. Esse mundo dos brasileiros de torna viagem, acho que, apesar de tudo, que é um ponto também de união. As casas de brasileiro aqui em Portugal, eu não sei o que é que se chama de brasileiro, com aqueles azulejos, com aquelas alturas e tal, são um sinal de prosperidade. Atualmente, não é bem assim, mas as casas franceses também têm a sua especificidade. A gente, se for por entre Douro e Minho e pelas beiras, encontra essas casas dos novos imigrantes. Portanto, há algum intercâmbio cultural. E, portanto, nós estamos com um futuro em pé de igualdade nesse aspecto de direitos e temos que nos entender, acho eu. Claro que o Brasil tornou-se um país heterogéneo, com gente de muitos lados, mas o substrato forte, digamos, é português. Eu acho que isto não é só um número, é aquela realidade que, pelo menos não digo no interior, a não ser no interior mineiro, aí sim, os portugueses também foram para lá e tal, mas no litoral há essa presença, a própria música, a poesia, o próprio Dom Pedro era músico e também, que se calhar divulgou a música que ele aprendeu aqui. Tudo isto é um intercâmbio que, no fundo, apesar dos precalços, acaba por ser positivo, do meu ponto de vista. Eu sou otimista por natureza. Muito bem. Meus amigos, senhoras e senhores, meu caro professor Francisco Ribeiro da Silva, vamos dar por concluído esta nossa transmissão. Agradeço aí esse trabalho, essa participação ao vivo da Invicta Cidade do Porto, onde o senhor
tão bem está aí instalado. A gente sente uma inveja e um ciúme de não poder beber um vinho do Porto aí em Vila Nova de Gaia, só atravessar a ponte. É uma coisa que me deixa meio ansioso. Mas pronto. Deixa-me dizer uma coisa. Eu comemorei uma das vezes em que eu fiz anos de casado aí no Brasil, em Niterói, casa do meu amigo professor, não me lembro o nome dele, mas foi em casa dele e foi com vinho de champanhe brasileira, não foi francês, foi champanhe do Brasil. E era bom. E era bom. Muito bem, meus amigos. Vamos então encerrar esta nossa transmissão direta. Um abraço a todos, os nossos respeitos e os nossos agradecimentos ao professor Francisco Ribeiro da Silva pela participação. Um grande abraço e vamos terminar a nossa transmissão. Bem-ajam, fiquem com Deus. Obrigado pela vossa atenção. Foi um gosto para mim.